A conversa sobre tireoide com a Niege, que teve um problema sério na tireoide, é nutricionista, e a doutora Maitê Pimentel, muito nossa amiga, não é? Agora, a Niege disse que... Niege, né? Niege disse que foi a primeira vez que a médica pediu. A partir de que idade a gente espera que vai chegar esse pedido para fazer o exame da tireoide? É ultrassom, né? Você sabe que todo mundo deveria fazer ultrassom de tireoide. Ótima Homens pergunta. e mulheres? Homens e mulheres. A incidência de problemas de tireoide geralmente é maior em mulheres. Por exemplo, tireoidite de Hashimoto é 9 mulheres para um homem. Tá. Nódulos de tireoide são mais prevalentes na mulher. Mas criança pode ter nódulo de tireoide. Criança. Idosos também, que às vezes nunca tiveram. E a incidência mudou, olha que número muito, muito importante. 68% das pessoas têm nódulos de tireoide. De cada 10 pessoas, quase 6 pessoas têm. Por quê? Aumentou muito a exposição ao bisfenol A, aos plásticos aquecidos. Resistência insulínica é um grande fator também de produção de nódulos de tireoide. Então, a obesidade ela aumenta um hormônio chamado insulina, que a resistência insulínica aumenta câncer de mama, de tireoide, de próstata nos homens e de intestino grosso. E algumas coisas que a gente não deve saber de agrotóxicos, de radiações, porque a tireoide é muito sensível. Por exemplo, quando teve acidente de Chernobyl, tireoide foi a maior glândula acometida. Quando vocês vão fazer um ultrassom, mamografia, não tem aquele protetor, a tireoide é a glândula mais sensível à radiação. Então, tem muitos estudos que a gente deve estar tendo algum tipo de radiação que a gente não sabe Sem ainda saber. quantificar. No caso da Niege, não dá para saber. Não dá para saber quanto tempo a gente tem esse nódulo. E os nódulos são imperceptíveis e indolores. Então, nódulos pequenos, nem a mão do médico consegue. Porque quando a gente palpa uma tireoide, às vezes o nódulo tem que ser maior que 1 centímetro para a gente Já é ter. grande. Então, só no ultrassom. Só no ultrassom. E como a incidência aumentou, a gente sabe também que câncer de tireoide aumentou de 5% para 17%. E é indolor. Nossa, de 5 para 17%. 17%. Então, essa pauta acho que é muito importante para alertar em casa, até as crianças. Ultrassom não tem radiação, então é um exame que não dói, que não machuca. É uma prevenção que todo mundo deveria fazer. É um exame muito sossegado, você fica deitadinho ali, não tem... Agora, não sei a pulsão deve doer, né, Niege? Um pouquinho. E o mais Fora a curioso é que nos exames de sangue estava tudo bem. Não tinha alteração de nenhum hormônio. Se não fosse o ultrassom, não saberíamos. Qual foi o impacto dessa notícia? Porque você estava no momento, você estava direcionando toda a sua vida para uma... Para um momento de ser mãe. E aí teve uma pausa. Foi difícil, porque assim, foi tudo muito rápido. Tem que fazer, já tem que realmente retirar. Foi assim, coisa de 2 meses. Em junho eu descobri o nódulo, depois logo na sequência já se faz a punção e já vai também para a cirurgia. E depois disso ainda tem a continuação do tratamento, que a doutora vai dar mais detalhes da iodoterapia. E não pode de jeito nenhum engravidar, por isso demora tanto tempo, porque como não tem mais a glândula, como que vai ver se realmente está nos níveis ótimos para poder entender como que é o meu metabolismo, que é diferente do dela, né? Como é que é a iodoterapia? Como é que funciona isso, doutora? A iodoterapia ela é indicada para casos em que a pessoa teve, por exemplo, um câncer de tireoide. A gente, no ato cirúrgico, a gente avalia se teve linfonodos acometidos, que são as células que levam pela linfa talvez esse câncer para outra parte do corpo. Então, se acometido, é como se fosse uma quimioterapia. Mas é transparente, não dói. É um raio de iodo que ele queima as células que poderiam... Ah, não é via oral? Não. A ignorância. Eu achei que... você fica deitada e tem uma aplicação. É uma aplicação. E essa iodoterapia você tem que ter um isolamento. Então não pode chegar perto nem às vezes de animalzinho de estimação. Por quanto tempo? Depende aí de quanto você faz os miliquiris, que é a quantidade que a gente faz, cálculo, mas tem que ficar isolado, pelo menos uns 3 a 7 dias. E para ter uma gestação, você também tem que esperar 6 meses a 1 ano. Se você ainda não regularizou a tireoide, não pode. Até mulheres que não tiveram câncer de tireoide ou nódulos. E tem, por exemplo, hipotiroidismo. O valor do TSH na gestação tem que ser um pouco mais baixo, um TSH menor que 2,5. Por quê? Porque o hormônio ele tem que ir para o bebê.
o bebê pega muito hormônio, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. E se a gente não der o hormônio direito, pode ter até um hipotireoidismo congênito, em que a criança pode ter complicações neurológicas, de crescimento. Então, é muito importante. Tanto é que é classificado como uma gestação de alto risco, o hipotireoidismo. Eu que trabalho com essa parte, para mim a gestação com diabetes é muito mais complexo do médico tratar. Sim. Porque é picar o dedo toda hora, é a comida, a tireoide. A gente faz exames o quê? De mês em mês ou de 15 em 15 dias e vai ajustando a dose. Então não é nada quem está em casa, ai, super perigoso. Não. Não, mas é sério. É sério. É sério. E é assim, é específico. Então assim, é vírgula. Tá 0,5, vamos para o 0,7, tá 1,2, vamos para 1,1. É coisa milimétrica. Então, mas é uma coisa que hoje em dia tem muito, então as pessoas não precisam se assustar, mas precisam se preocupar com a prevenção. Crianças têm que ter classificação e por causa de tanta mudança, isso mudou muito na medicina, aumentou a incidência de câncer de intestino grosso e de tireoide muito. As crianças agora têm que ser investigadas, mudou o protocolo, inclusive mudou um protocolo que chama o Bethesda. Quando a Niege falou da punção, a gente tem a classificação 1, 2, 3, 4, 5. O 3 é duvidoso. Então, eram pacientes que... E o 5 é o mais grave? O 5 é, com certeza, câncer. O 1, material que não foi colhido, 2 é benigno. E isso, antes do Bethesda 3, era um duvidoso. Com toda essa história de muito câncer, a gente estava levando muita gente para a cirurgia. E 77% das cirurgias eram desnecessárias. E hoje, isso é uma coisa que eu estou trazendo aqui para vocês que estão em casa. Existe oncogenética. Existe um teste no Brasil que chama MIR-Type, que quem tem essa dúvida no diagnóstico, que é o Bethesda 3 ou 4, você vai para esse estudo na lâmina e você sabe se é câncer ou não e não precisa fazer a cirurgia desnecessariamente. Olha que interessante. Demais. Ô, Niege, você perdeu nesse período todo, você perdeu a esperança de engravidar ou você nunca desistiu de ser mãe? Então, quase eu desisti, porque como a doutora falou, teve que fazer todo esse tratamento com a iodoterapia e aí continuar o exame de ultrassom da tireoide para acompanhamento e apareceu linfonodos atípicos novamente. Eu fui para a segunda cirurgia. Então, até ficou um corte bem maior. Quem faz... Nossa, eu não tinha notado. Então é bem sutil, porém foi bem maior, porque foram 2. Então, assim, era uma situação que eu tinha que me cuidar para depois gerar uma vida. Mas a gente não escolhe, né? O que vem a acontecer. Que linda. Ela é linda, depois, assim, é um momento difícil que eu falei, e agora? Seja o que Deus quiser, tenho que me tratar. E foi assim, a doutora sempre acompanhando até hoje. Desculpa, você tem um companheiro, tem uma companheira? Sim, eu sou casada. Isso abalou o casamento? Não abalou. Não abalou, mas a gente, né, sempre pensando, será que a gente vai conseguir? Porque fica aquela angústia, porque o tratamento foi longo e ainda ter uma segunda cirurgia logo na sequência, foi 1 ano atrás do outro. Por isso a importância de estar sempre em investigação, porque não é porque tem um nódulo que a gente vai deixar de lado, é benigno. Ou desistir dos planos. Exato. Ou desistir dos planos. Porque o sonho, eu falei, foi uma pausa no sonho, né? Toda mulher acaba tendo esse momento de pensar, só que... O que aconteceu? Eu fiz a segunda cirurgia e novamente iodoterapia. Eu acho que é essa parte que é mais difícil, é tipo o Big Brother, fiquei isolada de todo mundo. Desses alimentos, Niege, o que alguém que esteja passando por uma situação como a sua ou semelhante precisa consumir? Então, todos, porque assim, a gente precisa nutrir a glândula, porque ela tem ligação com vários outros órgãos. Então, o que acontece? Os nutrientes, eles vão ajudar os hormônios, sejam naturais ou do medicamento, ir até a glândula. Então, por exemplo, o magnésio, ele é um dos minerais que é maestro. A gente precisa ter ele sempre mais alto, tá? Por quê? Porque ele, além da tireoide, todas as outras ligações, reações do nosso organismo, que é uma máquina, vai ser necessário ter ele. Então, o que a gente tem? O cacau em pó.
De preferência sem açúcar, Sim. né? Principalmente por conta da resistência à insulina. Insulínica. Aí tem o abacate e também a amêndoas. Então esses 3 alimentos são bem indicados. Não esquecendo da castanha do Pará, que tem o é selênio. E hoje em dia tem que falar castanha do Brasil. Castanha do Brasil, boa, Niege, boa. Zinco, que tem nos ovos, né? Exatamente. As nozes, assim, a castanha de caju tem um preço mais elevado, mas os ovos são bem acessíveis. Sim. Tirosina também nos ovos. Também. E na que carne aí já vermelha? é um aminoácido que ajuda nessa parte, principalmente, que são os hormônios que a doutora vai falar mais detalhado. O T4, que é aquele medicamento Sim. que a gente toma, ele tem que ser convertido em T3. Tá. Então, esses 3 alimentos é o que tem mais concentração de tirosina. Tá. Ajuda na conversão. Porque você fala assim, o que a tireoide produz? Ela produz T3, 20% e T4, 80%. Só que isso não é necessário. Esse hormônio que é produzido na glândula, ele tem que ser transformado através de receptores, ele tem que entrar dentro dos órgãos-alvo. E para isso acontecer, a gente tem vários receptores e o zinco, o selênio, eles ajudam no cotransporte, que É a o que gente vai chama. transportar o que a gente precisa para o lugar certo. Isso. Então não adianta você produzir e o carrinho não levar para o lugar certo. Não resolve nada. Então, quando a gente fala de tireoide, a gente fala, ela mexe com tudo. Por exemplo, o hipotireoidismo, dá queda de cabelo, cansaço, indisposição, altera a menstruação, pele fica seca, tudo muda. Mas você fala o quê? Porque esse hormônio, ele é carregado para todas as células e ele é absorvido. Tá. Nesse transporte, a gente precisa de ter isso para ajudar. E ajuda. Sim, e ajuda muito. E tem também uma coisa que as pessoas falam muito, não pode. Que aqui a gente está falando que pode. Então, Niege, o que não pode? Falam, o nabo não pode, a couve-flor não pode, Jura? a couve... Não pode, não pode, não pode. Mas é uma quantidade, né, Niege? Muito grande, principalmente o suco verde com a tireoide. Tem né, aquela coisa de, será que eu posso tomar o suco? Primeiro, aqui até entrando no ferro, que é super importante, que até tem uma relação de anemia com os pacientes com hipotiroidismo, que aí é baixo hormônio da tireoide. O que acontece? As folhas verdes escuras, a couve, no caso o brócolis, tem estudos que falam que é bociogênico. O que é? Que fica bem grande Sim. aqui a A tireoide. doutora já explicou pra Né? gente. E aí, o que acontece? Para acontecer esse bociogênico, sabe quanto que tem que consumir? 1 quilo. Quem que aguenta Não. 1 quilo de couve? Então, é mais importante a gente focar no que pode, precisa, do que não pode. Do que não pode. No começo do programa, eu pedi perguntas do pessoal de casa Tá. pra gente responder. Vamos ver o que Vamos vem lá. aí. Quem quer achar que está mais preparado, que é mais interessante responder, fica à vontade. A primeira pergunta que a nossa produção selecionou foi a da Thalita. Boa tarde. Ontem, fui diagnosticada com um nódulo na tireoide, desde então só choro. Ô, Thalita, a palavra câncer assusta, né? Na cirurgia, a tireoide deve ou não ser retirada por completo? Se não, existe a possibilidade de surgirem novos nódulos? Obrigada. Fique tranquila, Thalita. Antes de mais nada, né? Então, Thalita, você pegou o nódulo, fique contente de ter aparecido esse nódulo, Boa. você ter investigado, é isso, tá? E mesmo que for um câncer de tireoide, eu sempre brinco com os pacientes, e isso é uma coisa que não sou eu que falo, é nos congressos. Se você tiver que escolher um câncer na tua vida, escolha o do tireoide. Por quê? Porque se você diagnosticar e fizer a retirada, é muito difícil de ter uma metástase. A nossa colega aqui, a Regiane Tapias, teve. Isso mesmo. Tá ótima. E tá super bem, Tá né? ótima. Assim, página virada. Página virada. Então, primeira coisa, assusta a palavra câncer, lógico que todo mundo se assusta, mas vamos fazer o tratamento. Como que é o tratamento? Que é a dúvida, eu tenho que tirar tudo? Eu tenho que tirar um pedaço? Eu tenho que fazer iodoterapia? Isso depende. Depende de vários fatores. Então, desde o ultrassom, que aí vocês em casa também vão entender, tem uma palavra chamada tírades. Na mama é bírades, na próstata é pírades. É a classificação pelo ultrassom de malignidade. Então, grau 5 é 22% de malignidade, 1 é 2%. Então, primeiro, não se assustem com um número, porque às vezes você em casa vê tírades 4, meu Deus, o 4. Mas nem sabe qual que é o 1, que é o 2, que é o 3, mas assusta, é igual na mama. Bírades 4, 3 também assusta, né? Então, tireoide, ultrassom tírades é uma coisa que se preocupe, mas não se assustem. Quando veio o diagnóstico, a gente tem várias classificações. Tem papilífero, folicular, o Hurtle.
E aí, cada um anaplásico tem uma chance de ter metástase ou não. A grande maioria, 90%, 95% dos cânceres de tireoide, eles conseguem ter uma cura total. Então, se vai fazer nobulectomia, só uma retirada, a tireoide inteira vai ser pela decisão do tipo histológico e se tem acometimento ou não de linfonodos. Aí, na cirurgia, a gente decide, tira um pedaço ou tira tudo. Como é que eu sei se vai fazer a iodoterapia depois? Vai depender do anátomo patológico dos linfonodos. Então, depois da cirurgia que é isso decidido? Exatamente. Antes não tem como a gente saber. Tem gente que não é necessário, pacientes não é necessário fazer iodoterapia, só acompanha com hormônio. Aí ela fala assim, podem surgir novos nódulos? Sim. Então, existe uma coisa chamada oncogenética da tireoide. Então, por isso que a gente prioriza no momento. Descobriu? A gente tira tudo. Por quê? Porque a gente segue o paciente com hormônio, vai ter que tomar remédio. E a gente acompanha com os anticorpos, antitireoglobulina de forma mais fácil. Pela prudência, né? Mais uma. Então, Thalita, minha querida, fique tranquila, vai dar tudo certo, de verdade. E não é só uma força de expressão, a chance real é de que dê tudo certo. Próxima pergunta da Renata. Tenho tireoide de Hashimoto, faço uso do remédio conforme o médico solicitou, mas eu não consigo emagrecer. O que preciso fazer além do remédio? Boa. Renata, a tireoidite de Hashimoto é muito prevalente nas mulheres, tá? Mais de 40% das mulheres têm, são anticorpos, são células que atacam a tireoide, é uma guerra, quando a gente está nervosa e estressada. Isso é hereditário, isso é familiar, e 9 mulheres para um homem tem isso, para um homem. E aí o que acontece? A tireoidite de Hashimoto, você tem que tomar remédio. E o remédio vai depender do exame de sangue. Então, isso é uma coisa que eu brigo com vocês sempre. Não é para aumentar ou abaixar a dose do remédio de tireoide por sintomas. Ah, eu tô cansada, eu tô fraca, eu tô indisposta. Vou aumentar. Se aumenta a dose, dá hipertireoidismo medicamentoso. Aí pode dar ataque à arritmia, aquele olho aumentado. É sério? É sério. Então, nunca se aumenta a dose por sintomas, é por exame laboratorial. E aí a questão dela, ela não está conseguindo emagrecer. A tireoide é um dos 28 hormônios que alteram o nosso peso. E realmente, quem está com hipotireoidismo, TSH descontrolado, e tenta fazer dieta e exercício, o metabolismo às vezes está 30% do basal. Não consegue, ou consegue, com muito sacrifício, perder 1 quilo em 1, 2 meses. Poxa vida. Mas não tem só tireoide na questão emagrecimento. Prolactina, cortisol, resistência insulínica, testosterona. Então, quando a gente pensa em emagrecer, tireoide é um grande fator. É o terceiro hormônio que mais desregula o nosso peso. Mas não é o único. Mas não é o único. Então, talvez, eu falo sempre, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Não é porque você tem o problema de tireoide, não foque sua energia só na tireoide. Vamos investigar mais coisas. E além disso, os alimentos, né? Exato. Porque ela está sendo medicada e precisa consumir todos esses. E investigar também a anemia, porque até aqui a gente colocou o ferro não M e o ferro M. O que significa isso? O ferro M vem de origem animal. Da carne. E o ferro não M, vegetal. Se ela for vegetariana e não estiver consumindo esses alimentos... Vai fazer falta. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Uma coisa que também acho que é muito legal, que todo mundo fala na internet. Ah, tira glúten quem tem tireoidite de Hashimoto. Por quê? O Hashimoto é uma doença autoimune inflamatória. Então, se você tiver um glúten com pessoa que é celíaca... Pronto. Você piora o quadro, Pronto, né, de autoimunidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo, que tirou a tireoide, mas não é Hashimoto, o glúten não vai ser tão importante nesse questionamento. Eu vou agradecer muito a Renata e a Thalita que mandaram as perguntas pela confiança. Não é? Pela confiança de se abrir aqui conosco. Muito obrigada. Eu vou dar o Instagram da Niege, que é Niege Souza. Niege do jeito que a gente fala, Niege Souza. E o da doutora Maitê, que é médica endocrinologista, Maitê_médica. E o site da doutora Maitê é endoc.com.br. Uma boa gestação para você. Tá linda, tá linda. Obrigada. Que você tenha uma boa gestação, que o bebê venha bem. É a sua primeira gestação, é tão gostoso. Tão gostoso. A gente teve uma colega nossa agora que acabou de ser avó. Todo mundo curtiu com ela. Então a gente está nessa vibração de bebês chegando. Ah, que legal. Obrigada por ter vindo, tá linda. Passou bem o carnaval? Eu lembrei de você. Eu nunca tinha ido a Salvador. Foi!
Foi para Salvador. O que é aquela emoção? Você que foi que é para aquilo? Salvador, mas você foi Eu lembrei de você, porque você gosta tanto. Eu falei, gente, acho que ela fui lá embaixo, fui no camarote, fui lá em cima do negócio. Foi Curtiu. no trio. Faz bem, faz bem. Parabéns. Me diverti. Voltou mais bonita. Saúde para vocês, até breve. Pra nós. Depois...